Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Analise o gráfico que apresenta as temperaturas de ebulição de compostos binários do hidrogênio, com os elementos do grupo 16, a coluna 16 da tabela periódica ou a famosa família 6A, a pressão de 1 atm. Então pessoal, nós podemos ver que o que? Uma coisa, né? Nós temos a temperatura de ebulição de cada composto, nós sabemos que H2O é a água, né? Aqui temos o ácido sulfúrico, o sulfeto de hidrogênio, o composto binário formado com selênio e aqui com telúrio. Tá certo? Aqui, pessoal, tá vendo que nós temos a temperatura de ebulição e aqui nós temos a massa molecular em relação a isso? A gente pode ver que a temperatura de ebulição da água é a mais alta. Tá certo? Não é por causa do aumento da massa molecular que diminui e ela vai aumentando. Não, é a força intermolecular que a gente vai tratar aqui. Tá legal? Então, pessoal, nós temos o quê aqui, ó? A partir das informações apresentadas, é correto afirmar que. Então, a gente vai ter que ler alternativa por alternativa para que a gente resolva esse exercício. Então, tá aqui, ó. A substância menos volátil é o ácido sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio. Pessoal, ele está falando assim, ó, menos volátil. O que significa volátil? Facilidade para evaporar. Se tem uma facilidade para evaporar, o ponto de ebulição dele tem que ser baixíssimo. Né? Como ele é menos volátil, o que é menos volátil? Tem uma dificuldade maior de evaporar. Aí ele fala, né? Pois apresenta menor temperatura de ebulição. Tudo bem, ele apresenta a menor temperatura, né? De ebulição, ó, dá em torno aqui de menos 60. Só para a gente ter uma análise. Então a gente tem aqui, ó, o H2S, o ácido sulfídrico, o mais baixo. Só que ele não é o menos volátil, ele é o mais volátil. Então, quanto menor a minha temperatura de ebulição, vou até escrever essa informação aqui, ó. Quanto, né, menor minha temperatura de ebulição, ele é mais volátil. E quanto maior a minha temperatura de ebulição, ele é menos volátil. Tá bom? Só para a gente ter essa informação aqui. Nesse caso aqui, pessoal, não pode ser o H2S, porque ele tem o menor temperatura de ebulição. Então, ele é o mais volátil e não o menos volátil. Tá certo? Então, a alternativa A não pode ser, porque ele está pedindo a alternativa correta. Ó. É correto afirmar que B. A água apresenta maior temperatura de ebulição? A gente pode ver que sim, ó. Tá aqui, ó, 100 graus Celsius. Dentre esses quatro, maior é a água. Pois apresenta forças intermoleculares que permitem maior atração entre suas moléculas. Estamos aqui, pessoal, nós temos a água. O que acontece? O que são esses traçadinhos aqui, ó? Essa reta pontilhada, esses tracinhos aqui? Nada mais é que a ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, né? Que a gente pode mais comumente que a gente fala. Então, o que acontece isso daqui, pessoal? Então, nós temos a ligação de hidrogênio vou pôr só H, tá, pessoal? O que acontece? Para fazer a ligação de hidrogênio, o elemento, né, que estiver realizando, no caso aqui o oxigênio, ó, tá vendo? Eu tenho hidrogênio com oxigênio. Esse oxigênio tem que estar ligado a pelo menos um outro hidrogênio. Tá vendo que todas as substâncias estão sendo ligadas? Ó, essa substância água tem o oxigênio e hidrogênio aqui, ó. Essa ponte de hidrogênio só é realizada com esse oxigênio porque ele também tem outro, no mínimo, outro hidrogênio ligado a ele. Tá? E quais são os elementos que realiza a ligação de hidrogênio? Vou até fazer de vermelho aqui. São os oxigênio, nitrogênio e o flúor. Tá certo, pessoal? Então, ó, essa ligação, ou seja, essa atração, essa força intermolecular, que é a ligação de hidrogênio, ela é muito forte. Ela é extremamente forte. Por isso que a água
porque é o oxigênio que realiza a ligação de hidrogênio, né? Ele faz o quê? É uma atração muito forte. Então a alternativa B está correta. Porque ela apresenta o maior ponto de ebulição, sim, que ela está aqui, ó, 100 graus, né? E sim, pois apresenta força intermolecular que permite essa atração maior entre as moléculas. Certo, pessoal? Então, a alternativa B a gente achou a alternativa correta. Vamos analisar agora o restante. C. Entre os hidretos gasosos, o aumento do ponto de ebulição é devido à diferença do tipo de força intermolecular? Pessoal, não só isso, né? Entre os hidretos gasosos pode ser vários tipos de hidreto gasoso. O aumento do ponto de ebulição é a diferença, né? É devido à diferença do tipo de força intermolecular? Não. Tá? A gente pode verificar que pode ser até com flúor aqui, pode ter com nitrogênio. Tá? Então, não é necessariamente a diferença da força intermolecular. Tá bom? Você pode ver que esses três aqui, vou até circular, eles têm o mesmo tipo de ligação, de força intermolecular. Entendeu? Eles têm o mesmo, que é o dipolo-dipolo. Ou, né, é dipolo. Opa, faltou aqui. Dipolo. Eles têm o mesmo tipo. Mas não é. Entenderam? Aqui no caso pode ser até pela massa molecular, né? Com o aumento delas, está vendo que ele tem um pouco do aumento da temperatura de ebulição, mas não pode. É o mesmo ali, é a mesma coisa. Tá legal? Onde o polo positivo sempre vai ser o hidrogênio e o polo negativo será o outro elemento que estiver ligando a ele. No caso aí é o enxofre, o selênio e o telúrio. Mas não é por causa da diferença, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. D. A força de dispersão de London é responsável pelo fato de a água ser líquida a 25 graus e não gasosa como seria de se esperar? Não é a dispersão de London, tá, pessoal? É o quê? É a ligação de hidrogênio. Então a gente não pode afirmar isso daqui. Não é a dispersão de London. É o dipolo induzido, né? São moléculas apolares que se aproximam a uma outra para gerar polos. Nesse caso, não. Dispersão de London não. É por causa da ligação de hidrogênio, que é muito forte. Tá legal, pessoal? Pode ser que as outras alternativas fiquem muito claro, né? Em relação a C, pode dar uma confusão pequena aí até a gente entender. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que visualizar eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!